Mas vamos lá. Neemias 2, versículos de 11 a 15, diz o texto sagrado. É o relato de Neemias quando ele chegou em Jerusalém. E ele diz: então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, e ao portão do montouro, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Aleluias. Olha só, nós estamos vendo aqui o relato de Neemias. Neemias é daqueles homens que deixam marcas. Ele é impactante, né? O despertar do seu coração para as necessidades do reino do Senhor, mais especificamente Jerusalém, do povo que ali estava. A cidade estava com os muros ainda derrubados. Neemias foi aquele homem que foi no terceiro grupo. Houve um primeiro grupo que foi com Zorobabel, o governador, e ele, o governador, que se tornou governador em Jerusalém, né? Ele era um descendente de Davi. E na segunda leva foi Esdras, já quase 100 anos depois. Esdras vai para Jerusalém, ali ele restaura o templo e a ordem do culto, mas estavam as muralhas destruídas. Um dos irmãos de Neemias vai ter com ele em Suzã, na capital do reino Medo-Persa, e ali traz as notícias que afetou o coração de Neemias quando disse que aqueles muros estavam em ruínas, estavam destruídos. Então Neemias, ele decide que ele deveria ir a Jerusalém para reconstruir os muros. E num esforço muito grande, que não é fácil, era mais de 1.200 quilômetros de distância. Ele sabia que alguns grupos de pessoas já tinham ido, mas que a cidade ainda estava em uma miséria muito grande e muito vulnerável por conta das muralhas estarem destruídas. Neemias tomou uma decisão. Só que entre a decisão dele e efetivamente ele poder realizar aquele propósito que estava no seu coração, e como ele diz, o que Deus colocou no meu coração, existia toda uma trajetória, e Deus foi com ele para dar a bênção do rei, a provisão do rei, e que ele pudesse então realizar toda a boa obra ali. E também o coração daquele povo que precisava ser tocado, tá? Ele se esforça por este bem maior, que era a reconstrução dessas muralhas, porque ele sabia que, principalmente naquele tempo, né? Hoje é um pouco diferente, mas naquele tempo, uma cidade se considerava protegida e guardada por suas muralhas. Quanto maiores fossem as muralhas, maior seria a proteção daquela cidade. Então, muralhas, muros edificados, cidade protegida. Diga isso comigo. Muros edificados, cidade protegida. Era uma consequência. Se você tinha grandes muralhas, ali significava dizer que existia uma condição de proteção muito melhor do que aquelas que não existiam muralhas, onde não havia esse cerco de proteção. Aí estavam muito mais vulneráveis. Lembra quando o povo de Deus foi invadir Jericó, amando o Senhor? As muralhas eram de um tamanho, uma espessura inacreditável. Então Deus deu uma orientação a Josué. Disse a ele: vocês não vão investir para derrubar essas muralhas.
Deus deu uma estratégia, né? Deus mesmo fez um milagre. Eles rodearam uma vez as muralhas durante 6 dias. No 7º dia, eles rodearam 7 vezes a muralha. E então eles gritaram, tocaram as trombetas e as muralhas caíram. Isso foi um grande agir, um grande operar do nosso Deus, né? Mas para proteger uma cidade era necessário que houvesse uma muralha. Caso contrário, ela estaria vulnerável. Agora, eu quero chamar a sua atenção, não vamos falar aqui de cidades, né, literalmente, e nem de muros que são feitos de barro, de argila, mas nós vamos falar de vidas e de muros de proteção para essas nossas vidas. Olha só, pense nessa manhã na sua vida, como a cidade de Jerusalém, ou como algumas destas cidades do passado, e que havia um grande empenho por levantar estes muros, para que houvesse proteção. Mas talvez você se identifique com Jerusalém nesta manhã, aonde pelos relatos que nós encontramos aqui no texto sagrado, essas muralhas de proteção estejam em muitos pontos destruídas. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, décadas antes, e que leva o povo cativo, ele destruiu os muros de Jerusalém, porque ele sabia que uma cidade que perde as suas muralhas, ela perde a sua proteção. Ele a tornou vulnerável, ele a tornou acessível pelos seus inimigos, e muitas vezes é isso que o diabo quer fazer em nossas vidas. Mesmo você que um dia teve uma estrutura, precisa mantê-la. E muitas pessoas veem a presença de Deus com estes muros de suas vidas completamente avariados, muitos destruídos. Ele traz o relato de que os muros estavam derrubados e as portas estavam queimadas. Isso colocava aquela cidade em um estágio de vulnerabilidade muito grande. Qualquer inimigo poderia penetrá-la. Quem viesse de lá para cá acessaria aquela cidade de uma maneira muito fácil. Isso trazia uma grande desvantagem ao povo que ali estava. Assim a sua vida, quando estes muros espirituais, e por que não dizer até emocionais, físicos, não estão levantados, você está numa posição de vulnerabilidade muito grande. Olha se não é assim. Eu vou pegar aqui, só como exemplo, do ponto físico. Quando é que a sua vida está protegida? Quando você tomar atitudes de ter uma boa qualidade de vida, não é? Você está ali, faz uma boa alimentação, às vezes usa, né, algumas reposições de vitaminas para que o seu organismo esteja forte. Nessa época de Covid a vitamina D foi muito procurada, né? Porque as pessoas não tomam sol praticamente, aí começam a ter assim uma condição muito vulnerável a isso. Mas olha só, que coisa. Então, se você não cuida, a sua saúde vai ficar muito mais vulnerável do que uma pessoa que se alimenta bem, que faz exercícios, né? Que faz lá o seu controle junto aos médicos, seus exames, né? Fazer aquele check-upzinho ali, tá certo? Agora, leve isso para uma perspectiva emocional, não é assim? Se você não cuida da sua vida emocional, então é como que se a sua vida tivesse vulnerável, porque você não construiu certas barreiras que impediriam de que ações do inimigo chegassem até você. Isso pode produzir um dano muito grande na sua saúde emocional. Consequentemente, toda a sua vida será afetada. Não é assim também se nós olharmos pela perspectiva espiritual. Quantas vezes, por não conhecermos a Deus, ou por negligenciarmos o mandamento do Senhor, nós nos colocamos em uma posição de vulnerabilidade tão grande diante do inimigo de nossa alma. Quantas vezes Satanás vê em nós grandes brechas, porque nós estamos vivendo distante de Deus, as pessoas estão assim, distantes do Senhor. Que tipo de proteção espiritual elas podem ter? A palavra do Senhor diz que nós devemos embraçar o escudo da fé. Não é isso que está escrito lá em Efésios capítulo 6, falando sobre a armadura da fé?
para que possamos impedir que cheguem a nós quaisquer dados inflamados do maligno. Mas se não temos nenhuma proteção espiritual, se não temos a cobertura de oração, se não temos a proteção da salvação que nos é dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor, estamos vulneráveis aos ataques do diabo, estamos vulneráveis às ações malignas nessa terra. E não poucas vezes, até mesmo nós que um dia passamos uma experiência real com Cristo, não estamos dando manutenção à nossa vida espiritual, a estas muralhas, a este muro que cerca e protege a nossa vida. E aqui ou ali, o inimigo vai achando uma brecha na nossa inadimplência, na nossa falta de compromisso, com o nosso devocional, com a nossa vida espiritual, com a nossa falta de responsabilidade, com os talentos e a vocação de Deus para a nossa vida. Tudo isso vai nos colocando em uma posição de vulnerabilidade. Você orava, mas já não tem ânimo para orar para sua vida, para sua família, e você começa a ficar vulnerável aos ataques do diabo. Você não é uma pessoa assídua na leitura da palavra de Deus, mas hoje já não tem mais tempo para isso, para congregar. Eu não conheço ninguém que seja mais crente, ou quando está distante de Deus, que quando está perto. Quanto mais você se aproxima, mais forte espiritualmente você se torna. Então, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você congrega, mais forte espiritualmente você se torna. E o contrário é verdadeiro do mesmo jeito. Você vai se distanciando, você vai permitindo que as brechas sejam abertas na sua vida, e é aí que o diabo entra. É aí que o diabo entra. Não é quando você está aonde você está forte, não é onde você está ali edificado, mas ele vai procurar o ponto de fraqueza em você, para que ele possa invadir a sua vida, para que ele possa oprimir, envergonhar você, humilhar você. É onde ele vai procurar este ponto. Ele faz isso também. A nossa vida emocional, muitas vezes, é assim ou não é? O inimigo quer trazer a você uma imagem distorcida do que é a vontade de Deus para você. Quando ele usa pessoas para poder ferir você de alguma forma. Quantas pessoas a gente conhece que é assim, não é verdade, gente? Muitos de nós aqui, talvez todos nós aqui, um dia já fomos feridos por pessoas. Agora, uma coisa é o inimigo nos atacar, outra coisa é ele prevalecer. Porque quando nós estamos edificados em Cristo Jesus, nós sabemos quem somos. Olha para quem está do teu lado e pergunte a ele: você sabe quem você é em Jesus? Será que você tem a ideia? Será que você sabe mesmo quem você é em Cristo? Porque se você sabe quem Deus diz que você é, e você crê na palavra de Deus, então nós não podemos dar ouvido ao que o diabo diz que somos. Você não é quem o diabo diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. Da mesma forma como você pode o que Deus diz que você pode. Porque tem pessoas que vão querer destruir você, anular a sua vida, dizendo que você é uma pessoa assim ou assada. Mas com quem está a verdade? Com o diabo, o pai da mentira, que está usando alguém para depreciar você, ou com Deus, o Senhor de toda a verdade, onde não há engano, mentira ou variação alguma? É claro, a palavra de Deus é verdade, imutável, inerrante, inabalável, e o que ela diz acerca de nós é o que deve prevalecer. E a palavra também diz o que podemos em Cristo, o que temos no Senhor. Então nós precisamos nos apropriar disso, irmãos. Nós precisamos, mas é necessário que você faça uma reflexão. Como estão estes muros de proteção, ou este muro de proteção em torno da sua vida? Eles estão em pé? Eles estão avariados? Eles estão caídos? Eles estão sendo restaurados? Como que você avalia este momento da sua vida? Será que você pode olhar para você e dizer: Deus, existem brechas em mim, e o inimigo tem conseguido me atingir
através dessas fraquezas, essas habilidades, situações que podem ser até de pecado. E nós abrimos muitas vezes o flanco, permitimos que o inimigo nos acesse a partir de decisões pecaminosas, erradas, atitudes pecaminosas. E o inimigo vai aproveitar isso. Não pense você que esse tropeço não tem consequência, porque tem. Muitas pessoas vão e não voltam mais. Preste atenção no que eu estou falando com você, que é muito importante isso. Alguém já disse que quando nós permitimos em nossa vida uma brecha, o diabo, ele não vem e tenta só entrar por ali. Ele coloca uma cunha e bate para que essa brecha, ela se abra cada vez mais, se tornando uma fenda. E aí sim, ele vai poder fluir ali a sua malignidade através dessa fenda. Então, antes que o diabo coloque uma cunha e comece a bater nessa pequena brecha, essa pequena brecha pode ser a nossa falta de compromisso com o crescimento espiritual. Essa pequena brecha pode ser a nossa conivência com o pecado, com coisas erradas. Essa pequena brecha pode ser o distanciamento das coisas de Deus, pode ser o enterrar de nossos talentos e nossos dons. Tudo isso nos deixa vulnerável, ou vulneráveis, não é? Então, é necessário que estejamos observando. E assim como houve um grande empenho da parte de Neemias, Neemias se levanta com a permissão do rei ali, para fazer um trajeto naquele tempo montado sobre lombo de animais, de mais de 1.200 quilômetros até chegar à cidade de Jerusalém, para edificar os muros daquela cidade, porque Deus deu um peso de responsabilidade a ele, um propósito na sua vida. Essa cidade não pode estar com os muros destruídos, ela não pode continuar vulnerável, ela não pode continuar sendo de fácil acesso aos seus inimigos. Da mesma forma, o Espírito Santo vem nessa manhã na sua vida para dizer: você precisa reconstruir esses muros. E para isso vai depender de empenho, de esforços, de dedicação, de comprometimento. Mas sabe uma verdade? As coisas vão estar mudadas depois disso. As coisas vão estar diferentes depois disso. Porque depois que Neemias ergue aqueles muros, Jerusalém já não era mais vista como uma cidade que todos poderiam tocar, que os inimigos poderiam entrar. Já não havia um estigma de humilhação sobre ela. Ela já era vista como algo novo que era erguido na terra. E eles começaram a temer Deus, porque sabiam que foi a boa mão do Senhor que fez aquilo. Assim nós precisamos lutar por nossa vida, precisamos lutar por nossa casa, precisamos levantar estes muros espirituais, porque o inimigo não vai conseguir mais tocar as nossas vidas. Ele já não vai achar fácil agora o acesso até a sua alma, para tentar macular, para tentar enfermar você. Então o que nós precisamos fazer? Vamos olhar aqui para uma perspectiva bíblica. Eu quero falar sobre 3 coisas, 3 dicas para você aqui nessa manhã. A primeira delas, um dos grandes erros que Neemias fugiu aqui, é não ceda aos apelos para levantar muros sobre a areia. Há falsos muros que muitas vezes nós queremos levantar, para dar uma sensação, uma falsa impressão de que nós estamos protegidos, mas de fato não estamos. Muitas vezes nós queremos levantar o muro da falsa espiritualidade. Não lidamos com coisas concretas, mas lidamos com coisas aparentes. É a demonstração de uma falsa força, de uma falsa verdade, de uma falsa realidade. Porque Deus não tem compromisso com a nossa falsa espiritualidade, mas com uma verdadeira espiritualidade que é edificada sobre a sua palavra.
E não adianta você andar por aí, show Satanás, sai daqui Satanás, vai embora Satanás, olha aí, eu tenho um poder, eu estou aqui, eu estou repreendendo o diabo. Se a sua vida não está alicerçada aqui, isso é um falso muro de espiritualidade. Essa não é uma fé na palavra. Esses chavões não fazem de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não são essas coisas. Não é bater no peito e dizer, eu sou crente, eu sou lá da igreja da paz. Isso pouco efeito terá, se você não vive uma vida com Deus realmente. Quantas pessoas têm esses falsos muros de espiritualidade? Chega na igreja, é aquela coisa, somente nos ambientes dos nossos irmãos mais pentecostais, e rodopio, e carrapeta para lá e vem para cá. E tem gente que está cheio do Espírito Santo. Olha a vida. Quantas vezes nós encontramos nessas vidas destruição, caos, porque o acesso do inimigo está sendo fácil. Então essa falsa espiritualidade não vai te levar a nada. Mas também existe um falso muro de emoções, em que você começa a trazer a impressão de que você é alguém tão forte, que não é vulnerável às coisas que estão aí. Todos nós somos vulneráveis. A Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. O que nós precisamos fazer é trabalhar em nós, para que o sorriso dure muito mais do que o choro, e que seja uma realidade constante em nossa vida. Mas tem muita gente que diz, eu não ligo para isso, para mim não é nada. Será que é verdade? Não levante o muro da ofensa, porque o muro da ofensa vai te separar não só das pessoas que te ofendem, mas o medo gerado no seu coração vai fazer você se separar de todos, pelo medo da ofensa. Eu vejo pessoas que foram traídas, terem um medo de serem novamente traídas, e levantam muros, porque um dia foram ofendidas com uma traição. Então elas não permitem mais que ninguém se aproxime. A comunicação foi dificultada, porque aquela ofensa pode ser repetida. Eu quero declarar sobre a sua vida, que isso não é realidade. Não é porque um dia alguém te ofendeu, que isso vai prevalecer na sua vida. Deus é Deus de novas coisas, de novas oportunidades, de bênçãos e de vitórias na vida daquele que crê nele e que o teme de todo o seu coração. Muitas pessoas levantam o falso muro do orgulho. Não preciso da ajuda de ninguém, não preciso de nada, eu me viro aqui sozinho. Isso é um engano. Não é um muro construído sobre a rocha da palavra de Deus. Jesus diz, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, eu quem os compararei? Compararei aquele homem que edificou a casa sobre a pedra. Vieram os ventos, as chuvas deram sobre ela, os rios transbordaram e a tocaram, mas ela não foi destruída, porque foi edificada sobre a rocha. Edifique sobre a palavra, sobre a orientação, sobre a visão da palavra. Os muros que podem te guardar, aquele orgulho de dizer, não, eu sou assim mesmo. Tem gente que diz, sou crente na minha casa e acabou. Você é nada. Por que o homem é tão orgulhoso? Por que nós somos assim? Eu não preciso de ninguém. Não precisa de ninguém. Nós tomamos um tropeção ali na rua, torcemos o pé, precisamos de alguém para nos levar, nem que seja aquele mendigo fedido que está ali na esquina, que muitas vezes a gente passa e nem olha, para nos ajudar a chegar em algum lugar pulando. Mira quem está ao teu lado e diz a ele, eu preciso de você. Lembre-se disso, viu? Olha, diga a essa pessoa, eu preciso de você. Amém? E olha, diga a ele também, você precisa de mim, não se soberbeça não. Esse falso muro de orgulho não funciona. Nós precisamos uns dos outros. E a graça de Deus está em nós. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Há um falso muro de medo que muitas pessoas têm levantado. Eu não quero, porque eu posso
me dá mal. Isso pode acontecer de ruim. Deus não age no medo. Deus não nos deu o espírito de medo, conforme sua palavra, apóstolo Paulo a Timóteo, na sua carta. Deus não te deu o espírito de medo. Não levante um muro de medo, porque ele vai te afastar da vontade de Deus. Então qual é a primeira dica? Não erga, não levante, não construa sobre a areia. E qual é a segunda dica? Construa sobre a rocha. Levante muros verdadeiros. O que constrói sobre a areia tem a sua casa destruída, inevitavelmente. Mas o que constrói sobre a estrutura firme da palavra de Deus, esse terá a sua vida, a sua casa guardada. Não porque o inimigo não se levantará contra ele, mas porque ele soube edificar. Tem uma história, né, que quando eu era criança eu via. Hoje essas historinhas assim estão um pouco mudadas, porque hoje o mundo está muito diferente, né? Mas quem é que conhece aqui a história dos 3 porquinhos? Acho que todo mundo conhece. Você já tem idade para conhecer essa historinha, não é? Então ali tinha 3 porquinhos e um construiu uma casa de feno, de palha, o outro construiu de madeira e o outro de alvenaria. E o lobo, que era o inimigo deles, destruiu a primeira casa facilmente. Com um pouco mais de esforços, ele destruiu a segunda casa. Mas quando ele chegou na casa que foi construída de forma certa, por mais que ele soprasse, ele não conseguiu destruir. Então eu quero saber de você. Você não é um porquinho, mas você é uma ovelhinha. De que material você tem construído a sua casa? Sob qual estrutura você tem construído a sua casa? Olha só, dos exemplos da própria palavra de Deus, Neemias edifica sobre o muro da fé. Você precisa levantar muros de fé em torno de você. No capítulo 2, o versículo de número 20, ele faz essa declaração: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos preparar e começar a reconstrução. Esta é uma palavra de fé. Nós seremos bem-sucedidos, nós teremos êxito, não seremos mais vulneráveis, não seremos mais vergonha, não seremos mais motivo de escárnio, de humilhação. Deus vai nos abençoar. Eu creio que Deus será conosco. Eu creio que Deus será comigo. Eu creio que o Senhor pode me levar a uma posição de vitória. Quantos creem nisso nessa manhã? Amém? Você pode crer nessa verdade e abraçá-la nessa manhã? Então ele está sobre os muros da fé. Ele disse: eu vou edificar aqui a fé. A fé estará em torno de mim. E através da fé eu vou estar protegido. Mas ele também edifica os muros da oração, buscando a Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus, o mover, o agir de Deus, a capacitação que venha de Deus para a sua vida, em orientação, em forças, em preparo. E ele diz, no capítulo 1, no versículo de número 4, quando ouvi estas palavras, ele se refere às palavras que o seu irmão trouxe a ele, sobre os relatos do que estava acontecendo lá em Jerusalém. Depois você pode ler todo esse livro, né? Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Aí ele diz, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Qual é a primeira atitude de Neemias? Quando ele identificou o problema, ele não saiu por aí esbravejando, dizendo, epa, pega minha mochila, eu não quero nem saber se o rei vai consentir ou não, eu estou indo para Jerusalém amanhã eu estou indo para lá. Ele não ia fazer nada, provavelmente o rei ia mandar prendê-lo, e ele ia perder a grande oportunidade que Deus estava dando a ele. Primeira atitude de um cristão, ao identificar um problema, é buscar a Deus, é orar. Jejue, ore ao Senhor, se quebrante diante dele, diga ao Senhor que você precisa da direção dele,
da graça, da força, do poder dele na sua vida. Foi isso que Neemias fez, e a oração preparou o terreno no coração do rei. Alguns dias depois, alguns meses depois, ele levou 4 meses orando, pedindo a Deus que desse a oportunidade, pedindo a Deus que quebrantasse o coração do rei, para que o rei não negasse o pedido que ele ia fazer, de liberá-lo para ir a Jerusalém, reconstruir os muros. Ele era o copeiro-mó do rei, um homem de altíssima confiança, porque tudo que chegava às mãos do rei, para que o rei comesse, primeiro passava pelas mãos de Neemias. Ele provava de toda a bebida e provava de toda a comida. Então ele gozava de influência, ele gozava de confiabilidade. E ele chegou diante do rei. 4 meses depois, todos os dias ali, claro, ele serviu o rei. O rei notou a tristeza no coração dele e falou assim: o que é que você tem? Eu nunca vi seu semblante triste. E ele disse que ele teve medo. Ele teve medo. Você sabe por que ele teve medo? Porque não se podia entristecer o rei. Os seus servos próximos não poderiam estar tristes diante do rei, porque poderiam entristecer o rei. Imagine você, viu? E isso era uma transgressão à lei. Ele não podia estar ali triste diante dos olhos do rei. Então ele diz: eu temi. Imagine, ele dizia: o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa que está acontecendo? Olha, cabeça de rei, vivia morrendo, né, sempre de medo de ser traído, isso e aquilo. Quantas coisas poderiam ocorrer? E ele disse: eu nunca tive triste, Neemias, mas agora eu vejo que é tristeza, e não é por causa de doença, então é tristeza de coração. E Neemias disse: como que eu poderia estar alegre? Se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está destruída, seus muros quebrados. E o rei disse a ele: o que tu me pedes agora? Então Neemias ora como uma flecha a Deus. Havia um plano no coração de Neemias. Aleluias. E ele fala com o rei, e o rei o libera. Então aqui a oração foi adiante de Neemias, e foi a oração que moveu a mão de Deus para quebrantar o coração daquele rei. Levante muros de confissão. Confessa a Deus a tua fraqueza, se for o caso o teu pecado. Confesse ao Senhor que você precisa ser mudado nisso ou naquilo. Não importa quem você seja, quantos anos de cristão você tenha, existem fraquezas, existem problemas em nossas vidas. Precisamos levar isso ao Senhor, levar a confissão. Levante muros de perdão. Onde não há liberação do perdão, sempre haverá uma ausência da graça de Deus. Você precisa perdoar, por maior que tenha sido o agravo, por maior que tenha sido a ofensa. Nós precisamos liberar o perdão, porque a nossa natureza é tal qual a natureza do Senhor, não em grau, mas em essência, a natureza do perdoador. Então nós precisamos perdoar as ofensas, perdoar a quem nos ofendeu, a quem nos fez mal, a quem se levantou contra nós, a quem nos rivalizou, a quem nos perseguiu, a quem nos tirou alguma coisa preciosa, lá no seu trabalho, na sua família, dos seus amigos. Houve uma ofensa, houve um problema. Você precisa perdoar aquele colega de trabalho, aquele colega de escola. Você precisa perdoar a pessoa, para que se evidencie a vida de Deus em você. E nós precisamos perdoar os nossos irmãos, para sermos perdoados, diz a palavra de Deus. Não guarde a ofensa no seu coração, libere o perdão, e Deus vai tratar isso. Deus vai tratar, Deus vai fazer a obra. Muros de gratidão, levante sempre muros de gratidão. Agradeça a Deus pelo que você tem, pelo que você é. Tantas pessoas estão sempre olhando, né, aquela parte vazia do copo e murmurantes, mas olha para você, você está aqui e Deus está na sua vida. Você está aqui e a vida de Deus está se derramando na sua vida. É vida de Deus em nossa vida. Oh, quantos motivos de gratidão nós temos que ter. Levantamos hoje pela manhã, o Senhor nos abençoou,
tínhamos um agasalho para colocar sobre o nosso corpo, tínhamos um teto sobre nós, não dormimos debaixo da ponte, do viaduto ali, não é? Então tínhamos um teto sobre nós, temos saúde, temos nossos problemas, mas estamos aqui. Glória a Deus, quantos motivos de gratidão. Temos caminhado com o Senhor e Ele nos tem fortalecido. Não alcançamos tudo o que queremos ainda, não estamos vivendo tudo o que planejamos ainda, não somos tudo o que queremos ser ainda, mas tem uma coisa, somos melhores do que no dia que conhecemos ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado. Louvado seja o nome de Jesus. E a última dica para a gente estar encerrando: siga os passos que o Espírito Santo está te dando. Neemias seguiu os passos. Primeira coisa que ele faz, ele reconhece o problema. Um dos grandes problemas de alguém doente é não reconhecer que precisa, que realmente está doente, não é? Que tem algum problema na sua vida. Isso dificulta o tratamento, né? O médico pode ter toda a condição de ajudá-lo através dos recursos da medicina, da ciência como um todo, mas não consegue, porque não há realmente o reconhecimento. Então Neemias, no capítulo 2, verso 17, ele diz: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Ele reconhece, ele chama todo mundo e diz: vem cá, vocês estão querendo esconder o que não pode ser escondido? Nós não estamos bem, nós precisamos tomar uma atitude. Começa por aí. Todos nós possuímos áreas mais vulneráveis e nós precisamos reconhecer isso diante de Deus. Há um problema, é aqui que nós precisamos, pela graça de Deus, levantar os muros e fortalecer-nos para não sermos alvos fáceis a Satanás. Mas também peço o auxílio e a direção de Deus para levantar esses muros. Neemias fez isso, Neemias orou. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. Aí ele estava debaixo de uma orientação de Deus. Ele vai falar aqui que aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, já havia um projeto, já havia um plano. Não espere as coisas acontecerem de forma aleatória. Pastor, como é que eu posso edificar a minha vida? Ora, você sabe, o Espírito Santo já tem te falado isso. Você precisa se tornar íntimo dele. Você precisa se voltar à palavra do Senhor. Você precisa se voltar à oração, ao jejum. Você precisa identificar a vontade de Deus na sua palavra e viver a vontade de Deus na sua palavra. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa fazer o que a palavra te orienta a fazer. Não fuja dessa responsabilidade. Não se esconda, se exponha. Deus não trata com quem está escondido. Deus trata quem está exposto, quem abre, diz: eu sou isso, eu preciso da tua graça, da tua cura, eu preciso da tua obra na minha vida, Espírito Santo. E em nome de Jesus, Deus vai cuidar de você e vai abençoar você. Planeja as tuas ações, não trabalhe de forma aleatória. Neemias planeja tudo. Quando ele chega diante do rei, ele não está desarmado. E agora, o que tu queres que eu faça? O que tu me pedes nessa hora? Foi o que o rei disse. Imagine: rei, me espere aí uns dias, eu vou pensar aqui o que fazer. Ou então abrir a boca e falar qualquer coisa. Neemias não, Neemias sabia o que ele queria. Eu preciso de liberação para viajar. Eu preciso de cartas que me deem acesso à passagem livre, né, para que eu chegue de forma tranquila a Jerusalém. Eu preciso de cartas para Asaf, que era o cuidador das matas do rei, para que libere madeira para que eu edifique. O cara já tinha pensado em tudo. Tinha pensado em tudo. Eu vou fazer um plano de leitura da palavra, de oração, vou buscar ao Senhor, vou me consagrar mais, vou me dedicar à participação, ao ato de congregar, estar ali em unidade com os meus irmãos, em uma vida comum dentro da igreja. Vou servir a Deus, estou aqui fazendo a minha parte. Estou aqui fazendo aquilo que eu posso fazer. Se é uma questão relacional, trabalhar nisso. Não é assim? Mas o meu marido é muito difícil, a minha esposa é muito difícil. Pronto, vamos trabalhar nisso. Então vamos lá.
Ah, são os filhos, pastor, não estou sabendo dar não. Quando era criança eu pensei, meu Deus, vai crescer, vai melhorar esses trenzinhos. Cresceram, chegaram na adolescência, agora estou com vontade de matar todo mundo, pastor, não sei o que é que eu faço. Adolescente dá trabalho, vamos trabalhar nisso, não mata não, porque depois vai ficar mais velho, você vai dizer, graças a Deus que eu não matei, não é verdade? Que aí fica melhor. Na adolescência é difícil, mas então pense nisso, trabalhe essa área. Não trabalhe sozinho. Neemias chegou lá e disse, agora eu vou reconstruir esses muros. Não preciso de ninguém aí, ó. Não preciso de ninguém. Lembre-se sempre que juntos nós somos melhores. Peça ajuda sempre. Peça oração, peça conselho a quem te pode aconselhar. Peça que esteja ao seu lado. Não vá sozinho. Quem quer chegar longe não anda sozinho. Quem caminha sozinho não consegue chegar longe. Pense numa empresa. Você abre uma empresa. Aí você diz, funcionário dá trabalho. Mas se você não os tem, você não consegue progredir aquela empresa. O seu limite será tão pequenininho. Mas é na força dos funcionários, apesar de darem trabalho, que você prospera. É assim ou não é? Que a gente vai prosperando, que a gente vai aumentando. Então nós precisamos disso, da companheirismo, da ajuda, da força. Não dê ouvido às vozes sabotadoras. O tempo todo, os inimigos dessa obra, Sambalate, Tobias, Gesem e outros povos ali ao redor, eles estavam tentando minar as forças de Neemias, minar as forças daquele povo, com vozes sabotadoras, dizendo que vocês não vão conseguir, mesmo que vocês levantem isso, uma raposa vai destruir esses muros. Está vendo que isso não vai ser uma obra fácil? Para que isso? Vocês estão em rebeldia contra o rei. Vocês são rebeldes. O tempo todo essa historinha no ouvido de Neemias para tentar minar as forças de Neemias. Mas o que Neemias fazia? Ele não dava ouvido a estas vozes sabotadoras. Ele simplesmente dava ouvidos ao que Deus tinha a dizer. Capítulo 4, os versículos 1, 2 e 3. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. O diabo não quer que você esteja reestruturando a sua vida, colocando a sua vida, a sua casa em ordem. Na presença de seus inimigos e do exército de Samaria, ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra em um só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daquele montão de pó? Porque tinham sido queimados os muros, as pedras, para enfraquecê-las e serem derrubadas. Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse, mesmo que reconstruam e vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Filho do diabo. Está amarrado essas palavras em nome de Jesus. Porque nosso negócio não é com o inimigo, nosso negócio é com Deus, é com a palavra de Deus, é com a promessa de Deus, é com a bênção do Senhor. Neemias não deu ouvido a isso. Neemias não se desanimou, mas antes se fortaleceu e animou o povo. Ninguém estava autorizado a parar a obra. Ficou difícil, ficou cansativo. Eles estavam até temerosos, porque haviam ameaças externas. Mas Neemias se fortaleceu e fortaleceu o povo e disse, vamos impor a espada. Com uma das mãos nós trabalhamos, mas com a outra mão a gente segura a espada. Assim deve ser o crente. Trabalhe com uma das mãos, mas com as outras mãos você segura essa espada aqui, que é a espada do Espírito Santo, palavra de Deus contra o inimigo, e você não vai permitir que ele acesse você. Uma outra coisa, celebre e testemunhe cada parte da sua vitória. Conta a bênção, irmão, porque você glorifica a Deus e se fortalece quando você conta o testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, diz o salmista, Salmo de número 126, Salmo extraordinário. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, então ele conta a bênção. Estava tudo pronto? Não. Estava tudo preparado? Não. Nós sabemos que levaram anos para a reconstrução, foram várias etapas, mas ele disse, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Testemunha do que Deus tem feito na sua vida. E por último, dê manutenção aos muros. Não é porque você levantou
os muros ou parte deles que agora você vai descuidar. Muros que não recebem manutenção, muralha que não recebem manutenção, elas começam a apresentar pequenas rachaduras que com o tempo se tornarão brechas, espaços abertos aonde o inimigo poderá te alcançar. Mantenha o que você tem e procura edificar mais, mas não deixa cair o que está pronto, não deixa enfraquecer o que está fortalecido, não deixa envelhecer o que está posto. De vez em quando vai lá, é necessário passar uma lixa, dar um verniz, dar uma pintura nova. É assim ou não é? Olhar aqui, dizer aqui vai precisar de um pouquinho de cimento, vamos lá. Mas tudo estará perfeito, porque quando vier o inimigo, ele não encontrará lugar para oprimir você. Ele pode ser aquele lobo, aquele velho lobo dos 3 porquinhos, soprando, 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 soprando. Mas ele vai entender uma coisa: a casa, o muro, a cidade que é edificada sobre a rocha da palavra de Deus, ela jamais vai cair. Em nome de Jesus, assim será a sua vida. Vamos nos colocar em pé? Glória a Deus, glórias ao Senhor.